Aquele que tem um porquê na vida pode tolerar quase qualquer como. 54 anos depois de Nietzsche publicar essa frase em seu livro Crepúsculo dos Ídolos, ela serviu de síntese para a mentalidade que permitiu que o neuropsiquiatra judeu Dr. Viktor Frankl sobrevivesse ao Holocausto. A grande tese de Frankl é que quem tem um sentido, Sinn em alemão ou Meaning em inglês, na sua vida, pode tolerar as mais adversas circunstâncias, como, por exemplo, até mesmo um campo de concentração, que foi o seu caso. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o seu trabalho, que consiste nos fundamentos da escola, da vertente de psicologia que ele fundou, que é a logoterapia, e que está presente nesse livro, Em Busca de Sentido, que é uma das minhas leituras mais marcantes e que eu recomendo para todo mundo. Meu nome é Matheus Benites e se você já conhece o canal, você já sabe. Aqui eu trago assuntos complexos de filosofia, psicologia, de cultura em geral, com uma didática clara, tentando trazer também o máximo de rigor acadêmico e qualidade de edição de vídeo, de montagem para vocês. Então já se inscreva se por acaso você ainda não conhece, está me conhecendo agora, curta o vídeo e ative o sino para conteúdos 3 vezes por semana, segunda, quarta e quinta. Frankl escreveu: quando não podemos mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Em 1942, Viktor Frankl foi separado de sua esposa, seus pais e seu irmão ao serem todos levados aos campos de concentração nazistas. Todos eles morreriam, exceto Frankl, que foi liberto ao fim da guerra após passar 3 anos por 4 diferentes campos de concentração. O mais terrível de todos, Auschwitz, além de Theresienstadt, Dachau e Kaufering. O seu livro, Em Busca de Sentido, é estruturado em 2 sessões. Na primeira sessão, ele relata as suas experiências nos campos e na segunda, ele apresenta as principais teses da logoterapia. No começo da primeira sessão, ele fala da recepção em Auschwitz, como que ele, com mais 80 pessoas por vagão, em geral, eram levadas, comprimidas e desprovidas de qualquer condição mínima de saúde e de conforto naqueles vagões até chegar no campo de concentração. E lá eles formavam uma fila e essa fila tinha um guarda que apontava ou para a direita ou para a esquerda. Frankl relata: chega a minha vez. Alguém me sussurrou que para a direita, do ponto de vista do espectador, ia-se para o trabalho. Para a esquerda, para um campo de doentes e incapacitados de trabalhar. Simplesmente deixe os fatos acontecerem. É a primeira vez que faço isso, mas tomarei essa atitude muitas vezes de agora em diante. Minha sacola me puxa para a esquerda, mas me aprumo e fico ereto. O homem da SS me olha criticamente, parece hesitar, põe as 2 mãos nos meus ombros, faço um esforço para assumir uma postura do tipo militar. Fico firme e ereto. Lentamente ele faz girar os meus ombros, e lá me vou para a direita. À noite, ficamos sabendo o significado desse jogo com o dedo indicador. Era a primeira seleção, a primeira decisão sobre ser ou não ser. Para a imensa maioria do nosso transporte, cerca de 90%, foi a sentença de morte. Ela foi levada a cabo em poucas horas. Quem era mandado para a esquerda marchava diretamente da rampa da estação para um dos prédios do crematório, onde, segundo me contaram pessoas que ali trabalhavam, havia letreiros em diversas línguas europeias que caracterizavam o prédio como casa de banhos. Então todos os participantes do transporte mandados para a esquerda recebiam um pedaço de sabão marca Riff. Sobre o que se desenrolava dali em diante, posso calar-me, depois que relatos mais autênticos já o tornaram conhecido. Frankl descreveu que haviam 3 fases diferentes pela qual os prisioneiros passavam na experiência do campo de concentração. Na chegada tem esse choque com o horror, enquanto a pessoa ainda tem alguma reminiscência forte de como era a sua vida anteriormente e de como que isso era um completo absurdo,
que ela jamais acharia que aconteceria consigo. Depois vinha a fase da apatia, em que a pessoa, vivendo no campo de concentração, não conseguia mais sentir nada. E o mínimo prazer, se é que se pode usar essa palavra, era mastigar o pedaço de pão que você tinha salvado no bolso um dia atrás. Depois da apatia, vinha até uma outra fase que ele caracteriza como a despersonalização, que é você se sentir completamente alienado da sua vida, como se você estivesse vendo um filme turvo, como se toda a experiência da realidade fosse estéril. Ele conta que mesmo depois da libertação, quando depois de 3 anos no fim da guerra ele foi liberto e ele descobriu da perda da sua esposa e dos seus familiares, ele não conseguia identificar a liberdade apropriadamente, porque ainda era uma coisa distante, tudo estava distante para ele. Até mesmo não caía a ficha de que agora ele estaria livre. Em uma passagem dessa primeira sessão, ele conta como era o sonho dos prisioneiros. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado, a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que pessoalmente sempre tive pena de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Muitos dos prisioneiros eram tomados por desesperança. Eles não se esforçavam tanto para sobreviver, o que é totalmente compreensível. Provavelmente você e eu seríamos dessa categoria, dada essa realidade terrível. Mas ele conta a situação de um prisioneiro específico que cravou o dia em que ele seria liberto, que teria vindo até ele em um sonho. Mas quando esse dia chegou e passou e nada aconteceu, ele ficou totalmente e profundamente desesperançado, desesperado, decepcionado, e não tardou que ele adoecesse e morresse. Por outro lado, aqueles que sobreviviam, em geral, eram os que tinham a atitude mais ativa, movidas por uma espécie de sentido. Fosse ele mesmo ajudar os outros ou suportar aquele sofrimento. Ele próprio utilizou isso como um sentido, para sobreviver a essa experiência e levantar a cada dia. Ajudar os outros. Frankl chegou a recusar uma fuga para poder continuar ajudando os prisioneiros mais fracos no campo. Ele se deu conta de que os nazistas podiam anular sua liberdade exterior e reduzir todos os judeus ali no campo a ovelhas. Mas eles não podiam determinar a sua mentalidade. Ele conta: quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão. E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. A maioria preocupava-se com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. Em contraste, a pergunta que me afligia era outra: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida, pois é uma vida que tem o seu sentido dependente das circunstâncias externas, em vez da liberdade interior. Então, como que é possível encontrar sentido? Frankl aponta 3 caminhos para isso. O primeiro deles é o trabalho, como você dedicar-se à sua obra, criar para além de si, como dizia o Nietzsche,
não importa qual seja. Em segundo lugar, não hierarquicamente, não tem hierarquia, tem o amor. Você formar uma família, você ser capaz de amar completamente uma outra pessoa e cultivar esse amor ao longo de uma existência, ou então mesmo mais do que uma pessoa, ou mesmo uma ideia, um senso de união. Na modernidade tardia, não há o senso de união que havia antes. O mundo individualista do consumo acabou com isso. Então, é mais difícil encontrar esse tipo de sentido. Em terceiro, a gente tem o próprio sofrimento, que ele coloca como também um dos caminhos para encontrar sentido. Quando o sofrimento encontra o sentido, de certa forma, ele deixa de ser sofrimento, segundo Viktor Frankl. A responsabilidade, portanto, na logoterapia é tão importante quanto é no existencialismo. Você, segundo Frankl, é responsável por aquilo que você é, pela sua definição. Ele diz até isso como uma definição do ser humano. O ser humano é o ser que define o que ele mesmo é. Nessa passagem da segunda sessão da obra sobre a logoterapia, que se chama A Essência da Existência, Frankl apresenta um imperativo ético. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como essa máxima, a qual a convida a imaginar primeiro que o presente é passado e, em segundo, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. E não importa se você está passando por situações de depressão, ou de doença de saúde física, ou de luto, ou de separação, qualquer que seja a sua dor, você é capaz de superar essa dor através do sentido, da busca por sentido. Assim como Frankl, na condição mais adversa do campo de concentração, conseguiu. No ano passado, eu passei por uma fase terrível de saúde mental que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. E eu consegui superar. Eu encontrei muito sentido no meu trabalho. No meu trabalho aqui como criador de conteúdo digital, no meu trabalho acadêmico em filosofia, no meu trabalho como escritor, no meu trabalho como cineasta. Todo mundo tem essa opção diante de si, diante das mais complicadas circunstâncias, incluindo você. Não importa o que você esteja passando. E hoje em dia a gente tende a focar muito em consumo, em uma ideia vaga de felicidade, sendo que, de acordo com Viktor Frankl, e eu endosso o que ele defende, a felicidade é melhor pensada como algo secundário, como uma consequência, um bônus do sentido. Os livros que eu gostaria de recomendar hoje são, é claro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, e Contos Pandêmicos, o meu primeiro livro, que foi fruto desse período muito difícil que eu passei e que foi também uma das maneiras pelas quais eu me fortaleci depois de tê-lo ultrapassado, me tornando um escritor. Comente aqui quais fases difíceis você conseguiu superar, o que você encontra como sentido, ou então diga apenas sua opinião sobre o vídeo, dúvidas. O seu comentário é muito importante para eu receber um feedback e também para o canal continuar crescendo. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski, que define o ser humano como um ser que a tudo se habitua. Podem nos perguntar. Nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida. Mas ninguém pergunte de que modo.